Obrigada. Agora dá para ouvir bem? Muito bem. Prometi para minha mãe que ia tirar uma foto daqui. Então, se vocês me permitirem, vou tirar uma selfie antes de iniciar e todos têm que falar oi, mãe, no início, porque ela é cega e não vai conseguir enxergar a foto. Então, eu vou dizer um, dois, três e todos têm que falar oi, mãe. Tá bom? Dois, três. Mais uma vez. Um. Ainda não. Vou fazer assim. Um, dois, três. Oi, mãe. Ótimo, obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade de agradecer a minha mãe, porque eu sou canadense, mas nasci na Argentina. E uma coisa que os meus pais insistiram foi em que íamos falar em espanhol em casa. Então eu posso estar aqui falando em espanhol e espero que seja correto, porque eles insistiram nisso. Hoje vamos falar sobre algo muito importante, a sustentabilidade para a indústria. Eu estou aqui representando o EIC e nós somos uma federação de associações no setor das reuniões e nos unimos para enfrentar o que não conseguimos fazer sozinhos, que realmente precisam de um grande nível de colaboração. E eu acho que a sustentabilidade e o impacto social requerem desse nível de colaboração. Eu adorei chegar aqui hoje e ver o evento do futuro. Eu vi umas boas-vindas. Estamos vivendo o evento do futuro. E para mim tem algumas coisas que são essenciais para os eventos do futuro. Primeiro, devem ser estratégicos. Segundo, sustentáveis, equitativos e insubstituíveis. Essas são coisas essenciais para que a nossa indústria seja sustentável. Quando os eventos e as reuniões ocorrem, temos que nos garantir de que os objetivos sejam realizados, alcançados. Essa é a segunda vez que eu venho para Medellín e algo que aconteceu da última vez, que foi mais do que uma experiência. Eu adorei o que estávamos ouvindo na conferência anterior, uma transcendência. Isso é o que aconteceu comigo quando eu vim em 2019, porque eu comecei a ouvir sobre essa ideia das comunidades e de como organizamos eventos e como incorporamos a sociedade. Isso é parte também dos eventos do futuro. Eu realmente acho que as reuniões são essenciais para encontrar as soluções aos maiores problemas do mundo, incluindo a crise climática. Precisamos do poder das conexões humanas. Mas, ao mesmo tempo, quando nos reunimos, temos um impacto no meio ambiente e temos que começar a falar sobre como vamos mudar isso. E isso vai requerer de uma grande transformação. Adorei também isso quando foi mencionado no coquetel ontem à noite. O Santiago falou algo que me afetou muito. Eu coloquei esse desafio. Abramos a mente, questionemos sempre o status quo, que certamente surgirão mil oportunidades. E eu realmente acho que é isso que vai acontecer com a sustentabilidade e com o impacto social. Eu escolhi essa imagem da borboleta porque, para mim, parte da oportunidade é reconhecer o nosso papel como polinizadores. Mas nós, o que nós compartilhamos são as ideias, e essas ideias ajudam a que as organizações cresçam, que as indústrias cresçam. E também a que todas as pessoas que atendem os nossos eventos cresçam também.
Também escolhi essa foto porque me fez pensar em algo que já aconteceu no mundo todo, algo que nos une de uma forma especial e que já aconteceu conosco nos últimos anos, e não é a Covid. É a música do filme Encanto. Eu não sei se isso já aconteceu na casa de vocês, mas na minha casa o meu filho dá aula de música e todos os estudantes dele desse ano, todos queriam aprender música desse filme. E antes de se preocuparem, não vamos falar sobre o Bruno, não, não. A minha música favorita é a das duas lagartas. E eu acho que essa é uma ótima conexão do momento que estamos passando agora, dessa ideia na qual estamos navegando em um mundo que muda e continua mudando, o clima continua mudando, e nós temos que pensar no que vamos fazer, o que vai fazer a transformação total que nós precisamos para enfrentar o nosso futuro. Eu quero contar uma memória que eu tenho, uma lembrança. Quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, voltamos à Argentina e fomos no Natal. Era uma grande festa com a família. Todos estávamos comemorando, alguém estava preparando churrasco, foi um momento perfeito. Mas, de repente, começou algo inesperado. E- Estávamos com um granizo. E eu não sei se alguém já teve essa experiência, mas quando você está em um local onde tem vinícolas, esse é um grande risco. E eu lembro que a alegria que nós tínhamos antes, mudou completamente. E todos foram correndo porque tinham que proteger as vinícolas. Do contrário, íamos perder o ano. Essas vinícolas iam produzir toda a renda daquele ano. E não somente foram as pessoas ali que correram, mas a comunidade completa correu para ajudar. E todos estavam trabalhando com granizo para proteger essas vinícolas. E eu não sei qual foi o resultado, mas eu sei que eu aprendi 3 coisas naquele momento. Primeiro, que a nossa economia depende do nosso meio ambiente. Segundo, o impacto de um desastre relacionado com o clima é profundo e duradouro. E que é necessária uma comunidade para abordar esse tipo de desafio. Não é algo que uma pessoa, uma família ou um evento possa fazer. E eu acho que isso é muito especial do que temos aqui, que temos todos os ingredientes, como o David mencionou hoje. Temos os participantes, temos os organizadores, os fornecedores, temos representantes do governo. Todos vão ser necessários para enfrentar o que estamos enfrentando neste momento. E esse nível de colaboração que eu vejo aqui me dá muitas esperanças para o futuro. Eu sei que alguns não pensam que a evidência é suficiente sobre a mudança climática, mas eu quero mostrar esse vídeo que é de 1800 e pouco até 2010 ou 2011. Eu acho que isso representa realmente a mudança que nós temos visto e representa a mudança da temperatura no mundo. O número de desastres se multiplicou por 5 durante o período de 50 anos, desde 1970. E o mundo continua mudando. Aqui temos uma seca severa na América do Sul. Vejam essas áreas vermelhas. Isso somente deveria acontecer uma vez a cada 50 anos. E vejam quantos lugares estão assim. Vejam o que aconteceu aqui em Assunção. Aqui estamos em 2017 e 2020. Aqui temos a Argentina
Isso foram enchentes que afetaram a produção da soja. Mas isso não afetou somente a produção, também afetou os preços mundiais dos alimentos. Aqui vamos para o Peru. Desde 1978 até 2011. E não somente existem mudanças do meio ambiente, mas vejam aqui as notícias dos últimos 2 anos sobre o contrabando de pessoas. O aumento dos riscos para as vítimas disso é devido à Covid, a crise da Ucrânia. Mas nós também sabemos que temos não somente um impacto no meio ambiente, temos também um impacto econômico e social. E aqui vemos, Sheriff mostrou os números mundiais e eu tinha esse slide também, então eu mudei rapidamente para mostrar algo diferente. Mas aqui temos o setor especificamente da América Latina e do Caribe. Isso não inclui o México, mas eu acho que existem muitas oportunidades aqui para que esses números cresçam. Vamos voltar para a música. Somente falta fazer o que é necessário no mundo que continua mudando. Quando eu penso na Covid, eu acho que isso possivelmente seja o nosso momento de cristalidade, é a nossa oportunidade para mudar tudo e sair de uma linda forma, muito bela, que traz benefícios que nós não esperávamos. Isso é o que eu quero mencionar do que nós fizemos no Event Industry Council. Amy Colbert, a nossa CEO, vai falar de muitas coisas que fizemos para apoiar a indústria com a Covid, mas eu quero falar do que estivemos fazendo sobre a sustentabilidade e o impacto social. O nosso Comitê de Sustentabilidade e Impacto Social é um grupo mundial que realmente começou a desenhar os recursos que nós precisamos para o futuro. Também temos o grupo de trabalho de equidade e aqui temos representada a Elizabeth Tovar, que está aqui também, quem é membro do grupo de trabalho. Esses dois grupos de voluntários colocou muita atenção realmente no que vamos precisar quando sairmos dessa cristalidade. E quando nos reunimos e começamos a conversar sobre o que precisávamos, falávamos que a sustentabilidade é uma viagem, não um destino, que sempre vamos poder ir mais longe, explorar mais. Mas também pensamos que a sustentabilidade, como toda viagem, é muito mais fácil se nós tivermos um guia. Então, isso é o que começamos a falar. Como vamos desenvolver os guias que nós precisamos? E isso nos leva aos novos padrões. Primeiro, quero agradecer à ProColômbia pelo apoio dado no lançamento dos novos padrões. Muito obrigada. Esse é um impacto que nós vamos sentir em todo o mundo. E realmente eu quero agradecer muito por isso. Aqui podem encontrar os padrões, se quiserem vê-los diretamente, mas quero falar um pouco do que está dentro disso. Primeiro, pensamos em qual vai ser a primeira coisa que vamos precisar, porque essa é quase sempre a pergunta que me fazem: como vou começar? E agora temos um novo programa, que são as fundações, e isso nos dá uma orientação detalhada de como vocês podem desenvolver os eventos ou as organizações, as políticas que vocês precisam e os planos que vão precisar. E são muito específicos. Também temos recursos para desenvolver uma declaração de diversidade, equidade e inclusão e também um código de conduta. E
todo o programa da Fundação está cheio de exemplos do mundo todo, porque realmente essa ideia é de ser polinizadores. Isso quer dizer, pegar ideias de uma parte do mundo e levá-las para o resto do mundo. Eu garanto que a história que eu compartilhei, eu tenho mencionado em todos os lugares desde 2019. Eu acho que eu já falei sobre isso 50 vezes em vários eventos. Também desenvolvimos os padrões e são especificamente para diferentes setores da indústria. Então, existe um padrão para os organizadores de eventos, mas também temos alguns à parte para hospedagens e hotéis, para audiovisuais e produção, para os destinos, os serviços de exibição, banqueteria, alimentos e bebidas, eventos, centros de convenções e também a propriedade integrada. A propriedade integrada tem hospedagem, tem lugares e banqueteria também. E cada padrão tem coisas específicas que nós temos que fazer. E nós organizamos com diferentes categorias. Então, primeiro, vamos ter a gestão organizacional. Isso quer dizer ter as políticas que nós precisamos e damos exemplos de como desenvolver essas políticas. Depois falamos do marketing e da comunicação. E na última palestra falamos da importância disso, de fazer uma conexão com todas as pessoas que estão participando do nosso evento. Eu acho que isso é algo que nós esquecemos, que não são somente os organizadores que têm uma responsabilidade, são os fornecedores e todas as pessoas que vêm e participam dos eventos. Precisamos que todos ajudem a fazer com que o evento seja sustentável. Quem já teve uma entrevista sobre como chegaram aqui e a distância para ajudar a que esse evento, para medir o carbono desse evento? Essa participação é essencial para poder medir o nosso impacto. Segundo, a ação climática. Isso vai ser muito difícil para nós e não posso dizer outra coisa. Tem coisas que são fáceis que nós podemos fazer. Podemos reduzir a quantidade de carne vermelha, por exemplo. Isso pode ter um impacto, ter mais comida vegetariana, isso ajuda. Mas o que vai ser mais difícil serão as viagens. E o setor da aviação fez ou está fazendo o possível, porque o esforço que eles estão fazendo é muito grande, mas não será suficiente no tempo que nós precisamos. Então, vamos ter que fazer umas decisões difíceis sobre como vamos viajar. Eu acho que vamos transformar a forma na qual nos conectamos. Por exemplo, eu acho que vamos ver conferências que antes eram mundiais, vão mudar para ser regionais daqui em um ano e mundial na próxima. Vamos ver mais como que vimos aqui hoje, onde dois eventos se uniram e isso ajuda a compartilhar muitas coisas, incluindo o carbono que vem das viagens. Tudo isso será essencial para o nosso futuro. Também temos que falar sobre a administração da água e temos recomendações também e os materiais. Isso é essencial que nós vamos ter que mudar. Pensem dessa forma, nós criamos uma experiência que vai durar 2 ou 3 dias, mas para criar essa experiência estamos usando materiais que são permanentes. Então, temos que mudar a nossa forma de pensar sobre os materiais. Temos que falar sobre a cadeia de valor e como vamos nos comunicar com eles para garantir que tudo isso esteja trabalhando para a sustentabilidade.
Também adicionamos mais sobre a diversidade, equidade e inclusão e a acessibilidade. E eu já falei no início sobre a minha mãe. Ela não era cega há 2 anos. Ela teve algumas complicações médicas e agora é cega. E isso realmente me mudou como eu vejo os eventos, porque eu me pergunto, a minha mãe poderia participar disso? Como seria a interação dela? E isso vai ser muito importante para que todos comecemos a pensar na perspectiva de todos os outros que podem participar nos nossos eventos e pensar, estamos criando um lugar onde todos se sintam incluídos, onde seja fácil participar. Pensem muito bem quando estiverem desenhando os espaços. Será que vão ser acessíveis? O que podemos fazer para que sejam mais acessíveis? Isso nos ajudará a ter uma maior participação nos eventos. E também falamos sobre o impacto social. Os padrões têm 3 sessões. Primeiro estão os critérios, depois temos uma sessão que explica exatamente como será a avaliação dos critérios e também entregamos instruções e orientação. Além disso, criamos um novo certificado para profissionais de eventos sustentáveis. E isso ajuda. Se você estiver começando ou se já for especialista, eu acho que ali vocês vão encontrar novas ideias, porque tivemos a sorte de ter voluntários do mundo todo que compartilharam ideias e exemplos para criar esse programa. Amanhã vamos estar no Experiential Lab. Essa será a segunda parte dessa conferência, onde vamos fazer um deep dive e vamos detalhar o que está dentro dos padrões, mas eu acho que o que eu queria fazer com essa primeira parte é falar sobre por que temos que transformar. Eu realmente acredito no poder da nossa indústria. Nós mudamos o mundo quando nos reunimos, mas isso também quer dizer que temos uma responsabilidade de mudar o mundo. Parte de ser mais sustentáveis é garantir que cada reunião seja excepcional, que quando as pessoas se reúnam, tenham essas conexões humanas que vão ajudar a transformar o mundo para ter as ideias. E Sharif falou esta manhã sobre conferências médicas. Imaginem se essas conferências parassem de acontecer. Qual será o impacto social de não ter as reuniões? Então, temos que pensar realmente em como vamos transformar para continuar transformando o mundo. Se quiserem mais recursos, aqui está o nosso site, podem ver ali, mas eu queria ver se alguém tem alguma pergunta, senão acho que já estamos quase finalizando. Alguma pergunta? Lá atrás. Obrigada. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Ali tem uma pergunta. Microfone, Elizabeth. Mariela, obrigada. Eu acho que nós temos uma dificuldade com a sustentabilidade, vamos admitir. Parte da melhora é admitir onde estamos e não estamos bem em sustentabilidade. Então, eu acho que o que Mariela falou aqui, e confirme, é um código QR muito fácil de usar, que não somente é aproximar o código QR, mas dentro tem exemplos visuais, formatos que nós podemos preencher e exemplos práticos.
vamos fazer um exercício entre todos, que é baixar um. Vamos começar pelo primeiro, ok? Sim, começar com o primeiro ou o que vocês preferirem, porque eu acho que tem muitas coisas ali que podemos fazer. Começar com e que nós troquemos ideias hoje e amanhã fazemos o exercício do que vimos, do que podemos fazer. Não sei, é uma proposta. O que você acha, Amarela? Eu acho que é fantástica a sua ideia e podemos fazer muitas coisas. E temos que fazer muitas coisas porque a nossa indústria é tão importante que precisamos fazer a transformação para que ela seja sustentável também. Mariela, como seria se aplicássemos o que fizemos hoje de manhã? Se o líder aplicar mais, se a Elizabeth já pediu agir fazendo o uso do QR, não somente vamos fazê-lo, mas também vamos para o to-do list das agendas e cumprir com o compromisso, porque não fiquem na semântica. Muitas vezes os seres humanos temos muitas ideias, mas a verdadeira liderança é aquela que materializa o que está aqui na mente. Se não, fica em uma ideia. Mariela, aqui está o código. Se precisarem, eu já usei, entra rapidamente ali no celular, então a ideia é, e essa frase eu acho que é muito importante, é fundamental. Se alguém quiser fazer aqui alguma contribuição adicional, a sustentabilidade é uma viagem e não um destino. Eu gostaria de contribuir. É certo que a Elizabeth falou, muitos fazemos a tentativa de ter eventos sustentáveis, mas muitas vezes não conseguimos em 100% porque são caros. Os materiais reciclados, tudo fica muito mais caro do que imprimir, por exemplo. Então, se nós conseguirmos demanda desse serviço, certamente todos os fornecedores vão diminuir os preços. Isso é o que temos que criar, demanda. Gostei, de acordo. E mais do que demanda, também é a demanda que é uma consequência de contar para aqueles mercados que não veem, porque eu, para que eu vou entrar se eu não vou poder ver ou não vou poder ouvir? E quero parabenizar o Parque Explora. Eu não sei se você teve a oportunidade de ir lá, um aquário onde já tem os peixes tridimensionais para que a pessoa que não consegue vê-lo possa senti-lo. E essa é a verdadeira inclusão, onde todos os seres humanos levamos em conta os outros seres humanos e aí realmente somos sustentáveis. Muito obrigada, obrigada a você, palmas.